Fala galera, tudo tranquilo? Questãozinha da FUVEST 2021, questãozinha número 3, questão tranquila, análise de gráfico, beleza? Então a gente deu um gráfico bonitão aí, falando de bactérias e tudo mais, e cara, a gente vai ver o quanto que é importante seguir o padrão do gráfico, sem inventar muita moda, tá? Para não correr o risco do cara dar uma garfada na pontuação de vocês. Maravilha? Então, galera, não deixem, tá, de se inscrever no canal, é importantíssimo, cara. Vocês estão ajudando muito aí o crescimento do Kibio, beleza? E, cara, vamos tornar esse canal o maior banco de questões que vocês já vão ver na vida de vocês, beleza? E espero que vocês vejam somente essa vez, porque logo, logo vocês vão passar no vestibular, meu irmão. Então não vão ter um porquê ver de novo. Maravilha? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O cara disse de maneira bem direta, ó, que o gráfico a seguir mostra como é a taxa de crescimento das populações de 5 espécies, tá, de bactérias em relação à temperatura. Tá? E aí ele te deu aqui, ó, taxa de crescimento, maravilha, por temperatura, pô, tranquilão, sem grande, né, dificuldade para entender o gráfico. Tá? Então, análise das espécies, espécie 1, espécie 2, 3, 4 e 5. Lindo. Vamos lá, ó. O cara já diz para você, filhote, com base no gráfico, responda. Pô, então você não vai inventar nada da tua cabeça, usa somente os dados que estão no gráfico. Beleza? Então, considerando a temperatura média dos mamíferos como sendo semelhante à humana, vamos caracterizar aqui, ó, algo em torno de 36,5, 37 graus Celsius, ok? Quais espécies podem ser simbióticas com o mamífero? Pô, vamos correr atrás da nossa temperatura média aqui. Então, eu estou aqui, ó, 30, 35, 40. Então, a gente está aqui, ó, bem na meiuca aqui, vamos considerar. E aí, cara, não tem jeito, traça reta. Aqui na mesa é difícil traçar reta, mas tudo bem. A gente traçou mais ou menos aqui e eu estou me deparando somente com a espécie 1, ok? Então, provavelmente é a espécie que pode ser simbiótica aqui com os mamíferos. Maravilha? Justificando isso aí, né? Por quê? Porque é a espécie em que encontramos, né, a maior taxa de crescimento na temperatura que ele pediu. Beleza? Nada demais, né, galera? Resposta bem tranquila, né? Não tem um porquê inventar. Agora, olha só. Considerando intervalos de 5 graus, por exemplo, 0 a 5, 5 a 10, quais intervalos de temperatura apresentam a maior diversidade de bactérias? Então, a gente vai ter que pegar um intervalinho aqui em que a gente encontre, né, uma maior quantidade de espécies, ok, presentes. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, de 10 a 15, nesse intervalo aqui, ó, eu só tenho a espécie 1 e a espécie 2, vermelhinho, certo? Então, você tinha que brincar de trabalhar nessa ideia. Agora, reparem que aqui, ó, entre 40 e 45, a gente tem a 1, a gente tem a 3, a gente tem a 4. Tranquilo? Aqui também, ó, 45, 50, tá? 45, 50, eu tenho a 3, eu tenho a 4, eu tenho a 1, eu tenho a 5. Maravilha? Então, gente, qualquer um desses dois aqui, você tem, né, 4 espécies, menos a espécie 2. Então, dentro do razoável, você poderia escolher qualquer um. Eu escolheria o 45 e o 50, porque o 40 aqui, ó, repara que está bem baixinho. Aqui no 45 e 50 você pega a maioria, ó, com a quantidade um pouquinho maior já de taxa de crescimento. Beleza? Então, botaria, ó, 45 e 50. Né? E como é que você justificaria? Pois você tem aqui, ó, quais espécies? Tanto A1, okay? A3, A4
e a 5. Só não entrou na jogada aqui a espécie 2 aqui, que é a vermelhinha. Tranquilão? Agora vamos lá na C. Qual ou quais espécies não sobreviveriam a temperatura ambiental de 65 graus Celsius? Ok? Então a gente teria que ir lá a 65 graus Celsius, tá? E analisar que a 65 graus Celsius, ó, a gente tem a espécie 3 e a espécie 5 que estão sobrevivendo aqui de boa, com uma taxa de crescimento razoável, constante. Maravilha? Agora, não sobreviveriam aqui nem a 1, ok? Nem a 2, certo? E nem a espécie, né? A 3 e 5 está na jogada, e a espécie 4, né? Confundi aqui rapidinho, mas já me achei, então, a espécie 4. Show? 3 e 5 sobreviveriam sim. Então, cite um processo fisiológico bioquímico que ocorre com macromoléculas, ok? E que impede a sobrevivência dessas espécies. Galera, pô, se tem um gráfico clássico nessa vida, um gráfico clássico é esse aqui, que a gente trabalha exatamente com velocidade de enzimas, não é isso? E temperatura. Então, lembra, a enzima, né? Natureza proteica, na grande maioria das vezes, e a gente faz essa brincadeira aqui. Opa, o cara inventou um triângulo, não é para inventar um triângulo, é para a gente caracterizar aqui, ó, temperatura ótima de 37 graus. Então, lembre que as enzimas, gente, elas precisam muito de uma temperatura ótima para que elas estejam trabalhando, funcionando muito bem. E quando eu falo de funcionalidade das enzimas e caracterizo elas a natureza proteica, na grande maioria das vezes, lembrem que a gente está trabalhando, ó, com o formato tridimensional, esse emaranhado aqui, ó, de aminoácidos, ok? Que vai seguindo aquela sequência, estrutura primária, que de fato é uma sequência linear dos aminoácidos, né? Então vamos fazer aqui, ó, primária, sequência linear, a gente ir relembrando o velho sucesso, né, galera? Aí a gente passa para a estrutura secundária, já formatação helicoidal, ok? Então essa aqui é primária, secundária, e o que garante a funcionalidade é a estrutura tridimensional. Então, quando a gente fala em aumento demasiado da temperatura e tudo mais, a gente está trabalhando com a ideia da perda da funcionalidade, né, dessas proteínas. Estamos caracterizando enzimas, mas lembre que as proteínas de maneira geral, ok? E aí a gente poderia trabalhar, ó, com essa ideia, perda da estrutura terciária. E perda da estrutura terciária a gente chama de quê, minha gente? De desnaturação. Ah, Vitão, então tu está falando de desnaturação proteica? Exatamente, desnaturação proteica. Maravilha? Então, galera, essa é a ideia, tá? Em que a gente poderia estar atrelando, beleza? Eu trabalharia nessa pegada aqui, tá? Em que a gente pode realmente interferir, né, em inúmeros mecanismos do nosso metabolismo, né? Quando eu falo em metabolismo, são todas as reações que rolam no nosso corpício, que na grande maioria das vezes estão sendo catalisadas por elas, pelas enzimas. Então fica fácil de você atribuir aí, né, um processo fisiológico bioquímico que ele pediu, né, e que ele está falando e relacionando aí macromoléculas, né? Então as proteínas de maneira geral, ok, seriam, né, muito afetadas nesse aumento demasiado de temperatura. Beleza, galera? Espero ter contribuído aí com vocês, tá? Importantíssimo aí que vocês caiam nessas questões, né? Vejam aí todas as observações. E é isso, galera. Sucesso total. Vamos com tudo.